A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje vamos meditar aqui no capítulo 18 do livro de 1 Samuel. 30 versículos. Louvado seja Deus. Vamos estar aqui, irmãos, vendo aqui agora Davi, que não estava 100% assim. Alguns pensam no anonimato, porque ele estava lá trabalhando. Vimos no capítulo 17, 16, lá com as ovelhas. Aleluia, começa agora a ser contada a história do novo rei de Israel, porque ele ainda ia ser rei, já era ungido, mas Saul ainda estava vivo, irmãos. Então Deus estava trabalhando na vida dele, no caráter dele, preparando ele, irmãos, quando ele assumisse ali o trono, irmãos, ele fosse diferente de Saul. Aleluia. E vamos ver aqui Saul ainda vivo, Samuel também, e Davi agora começando a aparecer, né, irmãos? Estava no anonimato ali, só com as ovelhas. Agora Deus faz ele aparecer no cenário, irmãos. Oh, glória. A história, a vida de Davi nos faz aqui aprender algo tremendo, maravilhoso. Aleluia. O capítulo 18, irmãos, a partir do versículo 1, ele fala assim, ó. Tem um título que fala assim: a amizade de Jonatas e Davi. Quem era Jonatas, filho de Saul? E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, ele quem? Davi. A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Irmãos, aqui, alguns, por não conhecer a Bíblia, não conhecer a palavra do Senhor, fazem uma confusão gigantesca. E dizem que é um amor aqui, irmãos, é filos, né? Como se fosse de um homem para a mulher, um amor carnal. Não, irmãos, aqui é um amor ágape, um amor de Deus, irmãos, um amor fraternal. É o que nós vemos falar, explicar isso nas epístolas, que a igreja, os irmãos, tem que ter um com o outro, esse amor fraternal. Igual a gente vê ali exemplos maravilhosos na igreja primitiva, na oração, no partir do pão, não havia nenhum só necessitado, porque aquele que tinha mais trazia ao pé dos apóstolos, era repartido de uma forma igualitária, todos tinham igual. Então esse amor, a alma de Jonas, o entendimento de Jonas, o pensamento de Jonas, aleluia, se ligou de Davi, mas é um amor fraternal, de irmão, irmãos, um amor puro, não um amor sujo que as pessoas falam e ensinam aí, um amor errado, não, um amor de Deus que está na verdade, que é sincero. Oh, aleluia. Esse é o amor que Jonatas teve por Davi, Davi por ele, irmãos. Louvado seja Deus. Versículo 2. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Irmãos, ó, já começa aqui a história de Davi, irmãos. Os irmãos acessem aí no canal, para a glória de Deus, o capítulo 17, como Deus usou Davi tremendamente diante daquele gigante ali, curiosidades bíblicas de ver Marcelo. Os irmãos vão ver, Deus faz ele aparecer no cenário. Ah, irmãos, Deus pega aquele que estava lá só cuidando das ovelhas do seu pai, fazendo um serviço maravilhoso ali, irmãos. Enfrentou urso, leão, os despedaçou, porque Deus era com ele, faz ele aparecer no cenário diante do povo. Saul fala: esse homem tem que ficar aqui comigo, aleluia. Saul, por mais que não, vamos começar a contar a história agora, não quisesse ou aceitá-lo, isso vai acontecer agora, nós vamos ver nesses versículos para frente, sabia que Deus era com ele, irmãos. Oh, glória. Irmãos, que quando a gente percebe e tem uma pessoa que é tremendamente usada por Deus, irmãos, tem uma vida com Deus, a gente quer perto da gente, irmãos. A gente quer estar ouvindo a pessoa, quer estar recebendo a oração da pessoa, quer estar ouvindo um conselho daquela pessoa. Às vezes nem que aquela pessoa não fale nada, irmão, mas só dela estar perto, a gente sabe que aquela pessoa está em oração por nós, irmãos. E isso é maravilhoso, irmãos. E Saul sabia disso e tomou, falou: você não vai voltar mais para casa do seu pai. Versículo 3. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Amor fraternal, viu, irmãos? Grava isso, amor fraternal, ágape de Deus. Versículo 4. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, a deu a Davi, como também as suas vestes, e a sua espada, o seu arco e seu cinto. Olha, irmãos, a alegria da presença de Davi era tão grande que Jonatas o presenteou, irmãos. Deu das suas armas, né, da sua capa que ele usava ali na guerra. Ah, irmãos, que bênção, irmãos. A gente fazer isso quando a pessoa está em vida, irmãos. A gente você chega aí no seu pastor, na sua pastora, ou o marido fazer para a esposa para o marido, para um filho, por alguém em vida, irmãos. As pessoas têm uma mania tão feia
esperar a pessoa morrer para fazer faixa e tudo. Não, irmãos, presenteie quando ela está em vida, honre ela quando ela está em vida. Isso é agradável aos olhos do Senhor. E Jonatas fez isso com Davi, irmãos, versículo 5. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se, olha, irmãos, que palavra maravilhosa, conduzia-se com prudência. Olha, irmãos, é prudência aqui. Aqui não fala que ele era nécio. Aqui não fala que ele era relaxado. Aqui não fala que ele era, irmãos, inconstante. Não, prudência. Que maravilhoso, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. E Saul pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até os olhos dos servos de Saul. Olha, irmãos, porque ele tinha, irmãos, o Espírito de Deus, irmãos. O Espírito de Deus o conduzia, irmãos. Pessoas hoje estão numa vida de mesmice, numa vida espiritualmente falando, estéril, não conta nada de novo, não vive nada de novo, não tem experiências novas com Deus, não conta nem milagre, irmãos. Por quê? Porque não deixa o Espírito Santo o conduzir com prudência. Irmãos, quem é conduzido por Deus com prudência, irmãos, irmãos, ele fecha a boca na hora certa, ele abre a boca na hora certa, ele ora, irmãos, ele tudo coloca em oração diante de Deus, ele vai pelo que a palavra, a escritura sagrada diz, irmão. Ele sabe que tudo está nas mãos do Senhor, e o controle de tudo está nas mãos do Senhor, irmãos. Mesmo que as coisas aos meus e aos seus olhos pareçam que estão paralisadas, ele sabe que o Deus que ele serve está o conduzindo, irmãos. Deus, se ele quiser agora, irmãos, neste momento agora, louvado seja Deus, fazer algo extraordinário, sobrenatural na minha e na sua vida, ele faz, irmãos. Ele faz sair água da onde não tem, fez sair da rocha. Ele abençoou Isaac, irmãos, numa terra seca, 100 por 1. Ele pode fazer na minha vida agora, eu creio na sua também, mas deixe o Senhor te conduzir com prudência. Aqui está escrito na palavra, louvado seja Deus. Versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo eles quando Davi voltava a ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegrias e com instrumentos musicais. Isso era um costume, irmãos, no meio do povo de Deus. As danças, os adufes, aqui os instrumentos musicais, não era algo, irmãos, que eles faziam uma vez e outra, era um costume do povo, irmãos. E quando vinham da batalha e Deus dava vitória, eles faziam isso, se alegrando no Senhor, aleluia. Versículo 7. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. Olha, irmãos, como muda a entoação aqui. Saul milhares e Davi 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares, e na verdade que falta, senão só o reino? Então, irmão, Saul aqui já começou a deixar a carne, irmãos, falar mais alto. Irmão, Saul sabia, irmãos, por mais que ele não queria aceitar, mas no seu íntimo, que Davi ia ser o futuro rei de Israel. Novo ainda, Saul já tinha uma idade um pouco mais, vamos colocar assim, uma meia idade, né, pra frente, mais ou menos isso pra gente ter uma ideia aqui. E Saul se indignou, irmãos. Saul começou a crescer algo dentro dele que não era bom, irmãos. Uma inveja. A inveja, irmãos, ela diz a palavra, apodrece os ossos. Pessoas hoje estão perecendo na vida espiritual, na vida secular, porque estão deixando esse sentimento, irmãos, de inveja, de facção, faccioso, tomar conta de si. Saul estava indo por esse caminho. Versículo aqui 9. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Saul ficou de olho, prestando mais atenção em Davi. Versículo 10. E aconteceu que no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava, se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Vamos continuar no 11 até o 16 para a gente entender. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Olha, irmãos. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul o desviou de si, e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo.
e Davi se conduzia com prudência. Em todos os seus caminhos o Senhor era com ele. E vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saiu ao encontro diante dele. Se os irmãos veem aqui, que o sentimento de inveja faccioso estava no coração dele. Ele estava suspeitando de Davi, olhando diferente para Davi. E tinha esse espírito mau ainda, irmãos, que se apoderava dele. Irmãos, e a palavra diz que por 2 vezes, se Davi se não desvia, irmãos, Saul com aquela lança na mão, Davi tinha sido morto, irmãos. Alguém fala assim, por que Deus não colocou a mão na frente, ele com a lança? Não, irmãos, tem coisa que é para você fazer, irmãos. Se desviar do mal, desviar do laço, da seta, desviar de alguém que quer te fazer o mal, você sabe disso, irmãos, se desvia. Não vá de encontro. Davi fez isso, irmãos, nos deixando esse exemplo aqui. E a palavra diz aqui, irmãos, ó, que Saul tinha certeza que o Espírito de Deus não habitava mais nele, porque ele agiu erroneamente, irmãos, quando era para ele agir certo, irmãos, e ele temia a Davi. Irmãos, aqui diz mais uma vez que Saul queria ficar longe, não queria ver o rosto de Davi, colocou ele por chefe de milhares. E diz a palavra aqui que Davi, ó, que maravilha, se conduzia, né, se deixava ser conduzido por Deus prudentemente. Ô, irmãos, quando nós, quando a igreja, quando o povo de Deus aprende que temos que andar com prudência nessa terra, simples como a pomba, mas prudentes como a serpente, irmão, nós não arrumamos problemas com ninguém, com nada, irmãos. O Senhor é conosco, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor nos protege, o Senhor nos orienta. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo para a gente não ir para o caminho mau, irmãos. Que maravilhoso, irmãos. A palavra nos fala assim, ó, se vós estiverdes no bem, fizerdes o bem, ninguém vos intentará o mal. Irmão, se nós que nos preocuparmos, nos esforçarmos de fazer o que é certo, o que é bem, irmãos, ninguém vai nos fazer o mal, irmãos. Essa é a palavra de Deus nos garante, aleluia. E a Bíblia fala que todo Israel e Judá amava Davi. Oh, irmãos, aleluia. O líder, irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, irmãos, ele não começa a ser líder quando Deus o coloca numa posição igual Davi aqui de rei. Não, Davi aqui ainda era um serviçal de Saul, estava na frente de milhares, mas prestava honra e respeito a Saul. Irmão, Deus quando te unge, te separa, já começa dentro da sua casa. Você pode ser solteiro ou casado. Aquela unção de Deus, irmão, sobre a sua vida, que é tremenda, que é poderosa, começa a fazer diferença. As pessoas começam a te olhar diferente. Falam, você é diferente. Você não fala as besteiras que a gente fala. Você não toma decisões precipitadas. Você é calmo, tranquilo, porque o Espírito de Deus em nós é um espírito de moderação, de amor, de poder. As pessoas veem, irmãos, se descabelando, irmãos, contando um monte de, às vezes, de misérias, de desgraça. Você vem e fala assim, ó, Deus, o Senhor vai dar a vitória. Você ora, irmãos, e crê, e Deus é fiel para cumprir a sua palavra, porque você é conduzido pelo Espírito de Deus. Assim era a trajetória de Davi, irmãos. Versículo 17. Por isso Saul disse a Davi, eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Seme somente filho valoroso e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, mas sim dos filisteus. Saul intentava, irmãos, colocar ele no meio dos inimigos para o matar. Olha que pensamento, irmãos, mau. Que pensamento faccioso. Irmãos, a Bíblia fala ali nas obras da carne de tantas coisas que as obras da carne são, e são muito mais. Saul não queria ele pôr a mão para matar Davi, mas queria que os inimigos o matassem. E ele esquecia que Deus estava sabendo disso, irmãos. Deus sabia o intento do coração dele. Pessoas hoje querem ver o seu mal, irmão. Se aí, irmã, se aí, pastora, pastor, servo de Deus, e esquecem que Deus sonda o coração. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Deus sabe tudo. E estão igual Saul, pensando com essa malignidade. Versículo 18. Mas Davi disse a Saul, quem sou eu? Qual é a minha vida e a minha família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Olha que humildade de Davi, irmãos. Isso é maravilhoso. Versículo 19. Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser mulher de Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, o Melolatita. Mas Mical, outra filha de Saul, amava Davi, que sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. 21. E Saul disse, eu lhe darei para que ele sirva de laço, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi,
com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos, falar em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei está muito afeiçoado a todos os seus servos, te amo agora, pois consente em ser genro do rei. Irmãos, Davi foi um casamento escolhido, irmãos. Naquela época tinha disso, para ele ser genro do rei. Não foi com a filha mais velha, né, Merab, mas foi com Mical. Mas a intenção de Saul, na verdade, irmãos, era pôr Davi na frente dos inimigos para ele ver ele morto, irmãos. Irmãos, o que o Espírito Santo fala para mim e para você? Tem pessoas, irmãos, que querem vir com agrado para você, querem vir com presentes, querem vir com palavras lisonjas, dissimuladas, mas na verdade, irmãos, elas não querem estar conosco, nem com Deus estão, irmãos, porque a pessoa que quer ver o mal do seu próximo, ela não tem temor a Deus. Fala assim: eu sou de Jesus, é nada, irmãos, falta de leitura da Bíblia, porque a Bíblia fala assim: é para você amar a si mesmo e ao próximo como a ti mesmo. Para Deus eu ter a condução de Deus com prudência, que está falando no texto com nós aqui, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. O mal que eu quero, não quero para mim, eu não quero para o meu próximo, irmãos. Então, a pessoa fala: tô com Deus. Mentira, tá longe de Deus, irmãos. Tá com o pensamento errado, tá longe de Deus. Porque quem tá com Deus não quer ver o mal do próximo, irmãos. Ah, mas me fez mal, me prejudicou, falou mal de mim, falou mal de mim para todo mundo, tentou até me empurrar num buraco e para ver minha queda, mas Deus me livrou. Irmão, ele vai colher o que ele plantou, irmãos. Eu não quero o mal dele, porque eu sei que se eu desejar o mal dele vai vir para mim. Eu quero que Deus o abençoe, o salve, o liberte. Assim que é o pensamento do cristão, irmãos. Versículo aqui, ó, 23. Os servos de Saul falaram todas as palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu pobre e desprezível? Olha, irmãos, olha que humildade desse homem, irmãos. Versículo 24. Os servos do Saul lhe anunciaram isto, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote. Porque naquela época, irmãos, quando a filha de alguém fosse ser tomada como esposa, o noivo pagava um dote, irmãos, um valor, dependendo da família, da condição financeira, o dote era maior ou menor. Então, tinha que ser pago um dote, irmãos. Senão de 100 prepúcios dos filisteus, para que se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentar fazer cair a Davi pela mão dos filisteus, e anunciar aos servos essas palavras a Davi. E este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, que fosse genro do rei, porém ainda os dias não havia se cumprido. Então Davi, 27, se levantou, partiu com os seus homens, feriu dentro dos filisteus 200 homens, e Davi trouxe os seus prepúcios e entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. Olha, irmãos, o dote que ele pediu foi 100 prepúcios. Os irmãos sabem, do órgão genital masculino, aquela pelinha. E Davi trouxe de 200. Irmão, Deus era com Davi, irmãos, oh glória. O intento do coração do rei não prevaleceu, aleluia. E Davi trouxe, irmãos, e a Mical foi dada por mulher, aleluia. Versículo 28. E viu Saul, e notou que o Senhor era com Davi. Mical, filha de Saul, amava. Vamos ler o 29 e 30 para a gente encerrar aqui. Então Saul temeu muito mais a Davi. E Saul foi por todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, sucedia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul, portanto seu nome era muito estimado. Olha, irmãos, mais uma vez essa palavra vem à minha vida e à sua. Se conduzia com mais êxito. Irmãos, ele tinha vitória. Aquilo que ele colocava a mão, irmãos, acontecia. Irmão, aí no seu trabalho, aí você que trabalha por conta própria, no seu serviço fechado, aí na sua casa, aí onde você, homem, mulher de Deus, onde você colocar as mãos, Deus vai te dar êxito, vai te conduzir com prudência, com graça, com amor, com moderação. É o mesmo Espírito que habitava em Davi, o que habita em nós, aleluia. E o nome seu, para a glória do Senhor, Deus que é poderoso, vai ser estimado, vai ser respeitado, por causa da presença poderosa do Senhor, por causa da condução com prudência do Espírito Santo. Amém, irmãos? Esse é o capítulo 18, glória a Deus. Fica aí para a nossa meditação. Nos ajude a fazer essa obra, irmãos,
Compartilhe esse link com os seus contatos, aí nas suas redes sociais, para que mais pessoas vejam essa palavra, pessoas vão ser libertas, curadas, salvas pelo poder de Deus. Deixa aí o joinha, se inscreva no canal, nos ajude a fazer essa obra de Deus, irmãos, para ganhar almas que estão igual Saul, irmãos, longe de Deus, irmãos, que possa voltar para o Senhor e ver o Deus de Davi, que hoje é o seu Deus, o meu Deus, na nossa vida, irmãos, para a glória e para a honra do nome do Senhor, amém? A paz do Senhor Jesus.